Agora, uma reviravolta num caso que ganhou repercussão esse fim de semana aqui no estado. O caso da pequena Ana Vitória, de apenas 2 anos, que deu entrada na UPA do Jaraguá com vários hematomas pelo corpo e acabou morrendo. Vamos ao vivo com o Alan Garcia, porque pelo estado em que a menina chegou na unidade, Alan, suspeitava-se de que ela tivesse sido agredida. Só que no final, o IML atestou outra causa para a morte dessa menina de 2 anos. Eu já quero que você converse com a gente, trazendo qual foi a causa da morte da Ana Vitória. Por favor, Alan, boa noite. Boa noite, Beatriz. Boa noite para você que está aqui com a gente na TV Pajuçara. A Ana Beatriz, de apenas 2 anos, de acordo com o exame feito pela equipe do IML daqui de Alagoas, ela morreu por causa da meningite. Não foi por agressão. Manchas apresentadas no pescoço, nas bochechas, machucões, Tudo isso levou as equipes, os profissionais a acreditarem que Ana Beatriz tinha sido agredida e por isso chegou à morte. Mas o exame, importante exame, que é feito pelas equipes do IML, esses exames constataram meningite. Mas não é a meningite tipo B, como a gente vem falando nesses últimos dias. Quem vai explicar melhor isso para a gente é o médico pediatra que a gente sempre convida para esclarecer esses fatos, Dr. Marcos. Dr. Marcos, que meningite é essa? Por que as manchas também levaram as equipes a acreditarem que eram a agressão e não uma doença? Mas primeiro vamos explicar qual é essa meningite. Boa noite para o senhor e muito obrigado por estar aqui. É isso, boa noite telespectadores. A meningite, ela pode ser causada por diversos agentes, inclusive infecciosos. Então pode ser vírus, bactérias. E as bactérias a gente viu em 2024 que foram as mais prevalentes. Aconteceu mais meningite causada por bactéria do que viral. As meningites virais sempre foram mais frequentes. Desde 2010 até hoje, sempre todo ano a gente vê que meningite viral é a mais frequente e é mais leve também. Sendo que 2024 foi o primeiro ano em que as meningites bacterianas superaram as virais. E as meningites bacterianas, elas podem ser causadas por várias bactérias. As 2 principais bactérias que a gente vê cometendo meningite hoje em dia é o pneumococo, que é o caso da paciente que faleceu agora, e a meningite meningocócica, que é o meningococo. Então, pneumococo e pneumococo. Pneumococo, a gente tem a vacina no SUS, que a gente faz, que é a Pneumo 10, que ela protege contra uma variedade de pneumococos. E a meningocócica, a gente tem só a meningite C, que agora foi incluída a meningite ACWY com 12 meses de idade. E tem também a meningite B, que é a que a gente quer que entre no calendário do SUS. Deixa eu só corrigir uma informação. Eu falei que o nome da criança de 2 anos, eu disse Ana Beatriz, é Ana Vitória. Eu peço desculpa aqui aos familiares, aos parentes da criança. Voltando ao assunto, então nós temos a causa da morte da Ana Vitória com essa meningite. A equipe que atendeu ela na UPA achou que ela tinha sido agredida pelos machucões nas bochechas, no pescoço. Essa meningite apresenta sintomas diferentes, doutor Marcos, e aí pode até levar a gente a acreditar que é uma agressão, um machucão e não uma meningite? A meningite, de maneira geral, ela pode causar essas lesões que a gente chama de sufusão hemorrágica, que é um sangramento que acontece abaixo da pele. É um tipo de lesão que parece um hematoma. Quando a gente pega um vidro transparente e aperta sobre a pele, essa lesão ela não desaparece. Então, é comum acontecer nos quadros de meningite. Nos quadros de meningite meningocócica, esse tipo de lesão é muito frequente. De pneumocócica acontece também, não é tão frequente quanto a meningocócica. Mas quanto mais grave o paciente vai ficando, nos quadros assim como no caso dela, pode apresentar com certeza esse tipo de lesão. E é comum acontecer esse tipo de dúvida. O médico vai examinar, se a criança não tiver com muitos sintomas compatíveis de meningite, tiver só com as lesões de pele, a gente acaba pensando que pode ser até um tipo de agressão. Foi muito bem esclarecido, o paciente ficou em observação, foi chamado o IML depois para avaliar o quadro, então o caminho foi certo. Eu acho que faltou só pensar que poderia ter sido também meningite, pelo que eu soube, eu não tenho certeza absoluta, mas pelo que eu soube, a equipe não chegou a pensar que poderia ser uma meningite na hora do atendimento, Então, faltou só isso, eu achei. E aí, diante disso, a gente vem e reforça, A gente não está aqui querendo apontar o dedo para ninguém,
A gente não imagina qual era o cenário na UPA naquele momento, se estava bastante movimentada, mas está aí a realidade. Uma criança de 2 anos, né, a Ana Vitória, com meningite. E a equipe achou que era ali uma agressão. De que forma a gente pode ajudar? Não só nós que não entendemos de medicina, no meu caso, né, quanto aos colegas de profissão do senhor, né, que está ali, deixaram passar essa daí. Né? A gente tentar ajudar. O que é que a gente pode ficar mais de olho, doutor Marcos? Nós, como Sociedade Alagoana de Pediatria, que sou presidente da sociedade, a gente tenta fazer lives, esclarecer, fazer encontros científicos e mostrar que nós estamos tendo agora um quadro absurdo de casos de meningite. Desde 2023, que a gente está vivendo essa loucura de casos de meningite que estão se repetindo. Claro, a nossa meningite a principal é a meningocócica e é do tipo B, tá disparado agora, a do tipo B, mas a pneumocócica ainda existe. Então a gente tem que orientar o reconhecimento precoce dessas meningites. Saber que crise convulsiva, febre, rebaixamento do nível de consciência, paciente ficar sonolenta, ficar agitada, mudou o comportamento, essas manchas na pele que aparecem nas meningites, quando isso acontecer, a gente tem que ter uma das principais hipóteses que passa pela nossa cabeça, ser meningite. Claro, tem que pensar também em agressão, notificar Chama a polícia se for o caso. Conselho tutelar, a polícia, chama tudo e notifica. As duas coisas têm que correr em paralelo. Então a gente tem que mostrar para a população, que a própria população tem que assistir a gente e saber que a meningite está existindo. Então, quando acontecer isso com algum filho de vocês, pensar e falar para o médico: doutor, será que não é meningite também? Para poder ajudar o médico no raciocínio. E claro, o médico tem que se renovar, reciclar, estudar e saber que a gente está no momento que vai aparecer mais meningite. Essa não foi a última. Então vão aparecer outros casos. E a gente tem que sempre pensar em meningite, diagnóstico precoce, tratamento precoce. É a única chance que essas crianças têm, uma vez que a meningite B está exageradamente correndo por aí entre a gente e a gente não tem uma vacina eficaz, assim, no SUS para proteger as crianças. 13 casos em Alagoas até agora, 5 mortes, dessas 5, 4 em Maceió. O que devemos fazer, doutor Marcos? Vacinar. Se você puder, de alguma maneira, eu tenho falado constantemente, as clínicas de vacinação estão facilitando o pagamento. É o que a gente tem hoje. A vacina é cara, eu não nego isso. São 3 doses, cada dose de 600 a 700 reais. É muito caro, mas que preço tem a vida, né? Então, assim, a gente parece ser piegas, mas é o que a gente tem hoje, é essa vacinação particular. Então, se você puder vacinar seu filho, divida em 10, 12 vezes, porque está ocorrendo demais, principalmente aqueles menores de 1 ano de idade, que é a faixa etária que mais mata, menores de 5 anos de idade, que é a faixa etária que mais aparece a doença. Então, vacinar. E outra coisa, pelo amor de Deus, preencham a consulta pública que está ocorrendo até o dia 19, que o primeiro parecer da Conitec foi negativo. Se essa consulta pública não for preenchida, nós não teremos vacina meningo B no SUS para a população. Então tem que preencher a consulta pública. Eu vou reforçar esse apelo do Dr. Marcos, que é essa consulta pública. A gente falou, né, na semana retrasada, inclusive entrevistando o Dr. Marcos aqui, a consulta pública, do que é que se trata? É o governo federal colocando para a gente a opção de escolher se temos ou não a vacina no SUS, no posto de saúde, para proteger as crianças da meningite. E aí, você quer o quê? Quer continuar pagando caro por essa vacina? Quem ganha um salário mínimo não consegue. Isso é fato. É super difícil. Uma pessoa que tem pouquíssimo dinheiro, ganha um salário mínimo ou até menos, não vai conseguir vacinar o seu filho. E aí, população? Está pensando em quê? Quer a vacina no SUS ou não? Fica a nossa indignação, porque eu acho que não era nem para colocar em consulta pública, era para colocar no SUS direto. Beatriz.